Marcação para o design de sobrancelhas como você nunca viu. Bom, nessa aula nós já vamos dar o pontapé inicial aí para começar na prática. Essa aula é a nossa aula da tão temida marcação. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: marcação é estratégia para correção do design, tá? Então, se você tem uma estratégia para corrigir o design, você não tem que temer nada. Lembrando que, como designer de sobrancelhas, a palavra designer com ER no final vem do inglês e significa desenhista. Então, nós somos desenhistas de sobrancelhas. E a palavra design com GN no final, não se esqueçam disso para quando você for fazer suas propagandas, forem fazer aí suas publicações, vocês não errarem, tá? A palavra design com GN no final significa desenho. Então, nós somos desenhistas do projeto do desenho das sobrancelhas. Então, quando você entende isso, fica muito mais fácil você colocar a marcação em prática. Marcação, estratégia para a correção do formato, do desenho das sobrancelhas, ok? Dito isto, vamos embora para a prática. Vem comigo, fica até no finalzinho dessa aula, que você não vai se arrepender. Se você caiu aqui nessa aula de paraquedas, nós estamos num curso gratuito aqui de design de sobrancelhas, 100% gratuito, com certificado e material didático. Então, se você tem dúvida a respeito de tudo isso, só você clicar no link da bio, entrar pro nosso grupo de suporte para você adquirir o seu certificado no final da conclusão e mais o seu material didático para você acompanhar as nossas aulas. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários dessa aula para mim. Já salva essa aula para você não me perder. E vamos embora para nossa primeira aula de marcação. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Dá muita atenção para essa aula, porque eu tenho certeza que a maneira que eu vou explicar aqui para vocês nunca viram em lugar nenhum. Então, se você tem dúvida de marcação, fica aqui comigo para você entender tudo que vai acontecer. Primeiramente, quando a gente vai fazer a sobrancelha, a gente precisa entender os elementos que compõem a sobrancelha, tá? Então, a sobrancelha ela é composta por ponto inicial, que vocês já sabem, ponto de arqueamento, ponto final. Ela é composta também de corpo. O que é o corpo da sobrancelha? 70%, tá? É 70% dessa região que vai do ponto inicial até o ponto de arqueamento. Então, isso tudo aqui é o corpo da sobrancelha. Do ponto inicial até o ponto de arqueamento, nós temos o corpo. 30% de flap. Flap. O que significa flap, Cleide? Flap significa aba em inglês. Quando se trata de design de sobrancelhas, tudo que remete ao design, remete a luxo, exclusividade, sofisticação. Então, quando você trata algo por cauda, que eu, Cleide, não concordo, cauda remete a cauda de bolo, cauda de animal. Então, quando você se refere ao final da sobrancelha como flap, você vai lembrar só do final da sobrancelha, eu tenho certeza. Não vou lembrar de mais nada. E esses termos que você utiliza juntamente com o seu cliente, explicando para o cliente o que você está realizando, você transmite credibilidade, entendimento para ele. Ele vai entender, nossa, a pessoa realmente sabe o que ela está fazendo, tá? Então, nós temos 70% de corpo, 30% de flap. Nós temos fios de densidade, que são esses fios mais grossos aqui, tá? Que são mais aparentes. Fios de transparência, que ele é encontrado aqui ó, na base inferior de espessura, na base superior de espessura, tá? E na base do final do flap da sobrancelha. E esses fios vocês têm que prestar muita atenção, porque ele ajuda muito na composição total e na hora de fazer a correção para o design. Então, muita atenção na hora de remover os fios. Prestem muita atenção por aqui, ok? E aí, a sobrancelha também é composta por base inferior de espessura, base superior de espessura e base de alinhamento. O que é isso, Cleide? Marcações horizontais. A sobrancelha é composta por dois tipos de marcações. Verticais, ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final. E horizontais, base inferior de espessura, base superior de espessura e base de alinhamento. Base inferior e superior de espessura definem a espessura da sobrancelha. Então, essas duas linhas que vão definir que espessura que essa sobrancelha vai ficar. Base de alinhamento é para nós alinharmos as sobrancelhas e deixá-las na mesma altura, ok? Entendido isto, tá? Esse material ele já tá um pouquinho ali na frente, já na sua apostila, esse mesmo formato de sobrancelha. Eu gostaria que você, agora, neste momento, fosse analisar essa sobrancelha aqui que eu deixei como referência para você, que na próxima aula nós vamos aprender a fazer a marcação neste formato de sobrancelha. Para isso, eu preciso que você analise, que você revise essa aula, para você ter entendimento do que a gente vai fazer na próxima aula. Então, até a próxima aula. Tchauzinho.